Olá, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos, né? Estamos gravando mais um vídeo da nossa série de vídeos, né? Desde o início dessa pandemia, desse tempo difícil. Hoje é dia 22 de janeiro, estamos nos aproximando do Natal. Eu acendi a luz da árvore aqui da Dona Mariane, né? Para que ela fique brilhando um pouquinho, embelezando, né? Compondo o quadro, né? É sempre uma alegria poder estar aqui dividindo com vocês um pouco daquilo que o Senhor tem nos ensinado ao longo da nossa caminhada, da nossa vida, para poder transmitir, para poder incentivar, né? Para poder trazer também, não só para vocês, mas para a minha vida, algo novo, porque sempre temos algo novo dentro da Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é viva. Eu tenho essa experiência pessoal muito forte com ela, e isso me dá muita tranquilidade para estarmos, né, participando, né, desse tempo de aprendizado juntos, gravando esses vídeos. Estamos tratando esses últimos tempos, né, sobre um tema muito importante para a vida de todo cristão em particular e de todo ser humano em geral, que é sobre a ressurreição. A ressurreição prometida, a ressurreição que virá para aqueles que estão em Cristo, né? Aqueles que são novas criaturas, que desejaram mudar a sua vida e caminhar de uma maneira diferente da que caminhava. Esse plano é para todos, não é só para os cristãos, não é só para os crentes, né? Não tem denominação, esse plano é para qualquer ser humano, qualquer criatura humana, né? Que é fruto de Deus, né? Criação de Deus aqui na Terra. Então vamos falar mais um pouco hoje sobre isso, com um foco um pouco diferente por causa do Natal, né? É tempo de Natal, é um tempo que todas as pessoas focam de alguma maneira em Jesus Cristo. É uma pena que a maior parte delas, ou uma grande parte delas, apenas nessa época do ano, quando deveriam, né, opinião minha, pessoal, estar olhando para Cristo durante todos os dias da sua vida aqui na Terra. Mas é assim mesmo, né? Nós não podemos forçar as pessoas a seguirem, a pensarem, a quererem, né? Isso que nós pregamos, né? Isso que nós compartilhamos, pessoal a decisão, eu venho sempre esclarecendo a todos. Alguns me procuram de vez em quando, têm dúvidas de determinadas questões e procuramos tentar dirimi-las, né? Aí onde você está, você que está vendo esse vídeo, você tem com certeza igrejas, tem pastores, tem diáconos, presbíteros, evangelistas, padres, todos eles podem trazer respostas às suas perguntas, né, às questões que você tem dificuldade. A melhor delas, eu continuo falando, está aqui do meu lado, é a Bíblia Sagrada. Aqui, tudo que Deus queria nos revelar, tudo que Deus queria nos falar, está relatado aqui na Bíblia Sagrada. Então, é uma inspiração, os autores, né, dela, desses livros da Bíblia, é de uma inspiração única de Deus. Ela tem começo, ela tem meio e tem fim. E ela tem atingido todo mundo, todos os povos, todas as nações. Jesus Cristo é o plano, né? Nós estamos falando de ressurreição, mas Jesus Cristo é o plano, que sem ele não haveria essa ressurreição, né? Ele não nasceu nessa época do ano, vamos assim dizer, em dezembro, mas isso também não muda a história do mundo, né? Muito pelo contrário, né? Ele nasceu, e é o que mais importa, não importa se foi no dia 24 ou 25 de dezembro, como o mundo, né, consagrou como a data de nascimento de Jesus Cristo. A Bíblia relata, os estudiosos sabem que não foi nessa época, por algumas razões, foram 2 meses antes, mas isso não vem ao caso, não muda a história. Ele é relatado como o nascido do Natal, e não deixa de ser um presente para as nossas vidas, né? A vinda de Jesus, ele veio num parto, né, numa gestação de uma mulher, num parto humano, não é? Foi concebido de uma maneira sobrenatural, ali os evangelhos explicam bem essa razão, porque o plano de Deus era este desde o princípio. Nós temos que compreender que o plano de Deus era este desde o princípio. O pecado entrou no mundo pelo primeiro homem criado por Deus, que foi Adão, né? Todos relembram essa história,
e o pecado saiu do mundo através de Jesus Cristo. Mas para poder sair do mundo, Jesus tinha que morrer e ressuscitar, né? Então, para ele morrer, ele tinha que viver. Então, ele veio como homem, né? Maria, muito favorecida, bem-aventurada, como diz a Bíblia Sagrada, foi a eleita de Deus para ser a mãe de Jesus, né? E através da vida dela, Jesus teve o parto normal e se tornou como nós, seres humanos aqui na Terra. Era Deus aqui na Terra, Jesus Cristo, o Filho, a hierarquia, né, da Trindade, era Deus aqui na Terra. E veio nos mostrar, nos ensinar, nos provar que é possível sermos melhores. Cada um de nós, por melhores que sejamos, né, cada um de nós poderemos ser sempre um pouco melhor. Então o exemplo foi dado por Jesus Cristo, né? Ele veio aqui para a Terra, ele viveu, né, um tempo no anonimato, não aparecia, era uma formação, era uma preparação. A Bíblia relata pequenas coisas de Jesus na infância dele, quando ele é apresentado pelas leis, né, pelas leis judias, né, quando ele é apresentado, quando ele se torna, vamos dizer assim, de adolescente para ser homem. Ele teve uma família, né, o pai era carpinteiro, marceneiro, né, alguma coisa, né, da época, assim, tinha um certo recurso. Ele teve os seus irmãos, 4 homens nominados, o nome deles aqui na Bíblia, e irmãs também, a Bíblia fala. Teve uma vida normal, mas o ministério dele, né, o ministério espiritual, o ministério que veio trazer a salvação ao mundo, ele é muito rápido, demora 3 anos e pouco, menos de 4 anos aqui na Terra, e se dá ali na região principal de Jerusalém, ali onde é hoje o Estado físico de Israel, e nas suas cercanias, né? Então, ele veio, né, e foi morto. Foi morto porque os judeus, principalmente, né, os doutores da lei, os sacerdotes, e o judeu, de uma maneira geral, ele esperava vir alguém muito poderoso, né, algum libertador, né, porque vivia sob o jugo do Império Romano, né? Então, eles queriam muito algo diferente, né? Não imaginavam que um simples homem, um filho de um carpinteiro, né, ele pudesse revolucionar. Eles esperavam algo físico, humano, mas na verdade o que Deus deu de presente à humanidade foi algo espiritual, né? Mas para que esse presente, né, tivesse sido alcançado por todos os que queiram alcançá-lo, ele precisou ter essa gestação, né, de mulher, né? A gravidez de uma mulher, morreu, né? Todos sabemos disso, foi crucificado, sofreu muito por nossa causa, e ao terceiro dia ele ressuscita, né? Ao terceiro dia ele ressuscita e se reencontra ainda com seus discípulos, traz para dentro do ministério, né, próprios familiares, 2 dos seus irmãos escrevem cartas no Novo Testamento, Tiago e Judas, mas eles também não foram com o irmão na época do ministério deles, tinham uma dúvida, falavam que ele estava meio desmiolado. Só depois eles passam a integrar o ministério, né? Tiago vem a ser um dos grandes líderes da igreja primitiva a partir ali de Jerusalém, né? Então tudo isso aconteceu, tudo isso foi testemunhado, foi escrito, está aqui narrado na Bíblia. Nós somos participantes, né? Porque no Velho Testamento a maior parte das pessoas que andaram com Deus, com o sacerdote, com os profetas, com os reis, né, toda a história do povo de Deus, eles não tiveram a experiência que nós temos hoje, né, de Jesus Cristo aqui na Terra, né, mesmo em torno de 2000 anos atrás. Mas nós conhecemos, né, o que eles não conheciam. Alguns tiveram a promessa, poucos vislumbraram isso, e até a própria ressurreição, salvação e ressurreição, ela não era muito, vamos dizer assim, difundida, então, né? Precisou ter esse histórico todo. E o apóstolo Paulo, que se junta, né, aos de Jesus, aos discípulos, né, ao apóstolo, como o mesmo, ele vem depois, porque ele perseguia a própria igreja cristã, perseguia os cristãos, porque ele era um judeu de uma estirpe fundamental, né, daquele meio, junto aos sacerdotes, os escribas, os doutores da lei. Então, o Natal é isso daí, entende? Eles proclamam Jesus Cristo como nascido no Natal, glória a Deus, celebram, e temos que celebrar mesmo com alegria,
as famílias se juntam, né? Aqui esse ano vai ser difícil aqui na Inglaterra. Antes de ontem começou um novo período de trancamento, vamos assim dizer, de muita dificuldade por causa dessa pandemia. Vai sempre trazer ensino para nós, isso é motivo de outro tipo de abordagem, de conversa. Mas é uma pena que toda a humanidade, de uma maneira geral, se voltando para o Natal por causa de Jesus Cristo, poucos dias após, seguem o seu caminho, né, sem dar a importância que deviam dar, né? Eu achei interessante que eu coloquei no culto de sábado, deu para a gente fazer isso. Eu recebi uma dessas mensagens pelo WhatsApp, que são 2 quadros, né, iguais, né, com 2 pequenos textos, né? É um jovem, uma pessoa, e Jesus Cristo sentado, vamos dizer assim, num banco de uma praça, né? E o jovem fala no primeiro quadro, Jesus, eu queria pedir neste Natal um presente. Aí no quadro seguinte, né, o Jesus fala, mas o aniversário é meu. Quer dizer, nós temos essa mania de só pedir, né? Nós pedimos muito e infelizmente agradecemos pouco ou menos, né, do que deveríamos agradecer. Mas é Jesus Cristo, é Natal, que renove sempre a sua esperança nisso daí, compartilhe o tempo com a sua família, com seus amigos, e saiba, o principal dele, ele está à tua porta e bate. Se você abrir, a Bíblia Sagrada diz que ele entrará na sua casa e ceiará com você. Fala da ceia do Natal, mas também fala da ceia espiritual, que é a renovação da aliança, né? Daquela cruz do Calvário, né? Do corpo e do sangue, que é o pão e é o cálice, né? Que são na renovação da aliança, a ceia do Senhor. Amém? Vamos voltar então para 1 Coríntios capítulo 15. Eu quero falar um pouco sobre a ressurreição, porque para Jesus ter a sua ressurreição, ele primeiro morreu por mim e morreu por você, né? E aqui o apóstolo Paulo está tratando dessa ressurreição, e nós podemos continuar falando dela mesmo na época do Natal, do nascimento de Jesus, né? Porque se o nascimento dele foi uma necessidade, né, para ele estar aqui na Terra, a sua morte foi o prêmio da nossa salvação. O nosso presente foi a morte dele. Veja bem, é incoerente, né, no nosso dia a dia. Foi a morte dele que serviu para nos salvar, né? Retirar os pecados da nossa vida, né, para fazermos uma nova criatura. Aqui ele fala, o apóstolo Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 50, o meu subtítulo fala aqui, os vivos serão transformados. Ou seja, nós ainda que estamos vivos, né, nós seremos transformados. E vamos prestar atenção no que diz aqui, porque a palavra de Deus ela é muito viva, ela é atual, não é? Eu sempre costumo falar isso, e Deus tem me dado a oportunidade de trazer relatos da sua santa palavra para o nosso dia a dia, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. E diz assim o verso 50, 1 Coríntios 15. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, né? Então, não é a parte física, é a parte espiritual. Não é a carne, não é o sangue, né? Jesus perdeu, né, o seu sangue, né, e teve a sua carne, vamos dizer, destroçada numa maneira de falar, na cruz do Calvário, em nosso favor. Mas não é essa carne e o sangue que pode errar o reino de Deus, mas a fé nele como Senhor e Salvador da nossa vida. Veja, né, o preço que foi pago por mim e por você. E muitas vezes nós não valorizamos isso, né? E nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Aqui é um tema muito conhecido, principalmente dos nossos ouvintes, né? Nossos irmãos, nossos amigos aí do Brasil, que é um país que devastado, né, moralmente por causa da corrupção generalizada, né, aí no país e em muitos outros do mundo, isso tem em todo mundo, né? Só que em alguns lugares a lei funciona melhor, etc., não tem tanta publicidade, mas vamos em frente, que nós estamos falando das coisas celestiais, né, das coisas de Deus. E eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e no fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, né? Então ele fala, é um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, né? Mas transformados seremos todos. Paulo está falando aqui para uma igreja de Corinto, né, daquela cidade, aquela grande cidade grega, porque havia inclusive a expectativa que Jesus voltasse,
Desde o momento que os discípulos veem ele, né, sendo ascendido aos céus, né, como havia promessa dele voltar. Então, todos, a expectativa de todos é que ele voltasse logo. Como foi rápido, vamos assim dizer, né, o seu sepultamento e a sua ressurreição, 3 dias, talvez eles pensassem que as coisas seriam rápidas, a volta de Jesus, e já se vão 2000 anos. E todos continuamos com essa expectativa, né, de que ele volte, porque a promessa existe e ela vai se cumprir. Né? Ela vai se cumprir, porque as promessas de Deus não falham. Nós temos visto isso ao longo da história do mundo. Então fala assim, então vai, perdão, vai ser como ressoar de uma trombeta. Então todos vão ter que experimentar isso daí. Então os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Por quê? Porque a morte tirou todo o pecado da pessoa. Né? O batismo, vocês lembram? A submersão, né? A submersão, a pessoa é como se sepultasse o seu pecado e voltasse. Claro, ele volta igual, molhado, né? Vamos dizer assim, porque ele é submerso. Mas aquilo espiritualmente tem um símbolo de limpeza, né? Da sua mente, do seu coração, do seu caráter, da sua personalidade. Os pecados estão perdoados. Aqueles que são devidos a, vamos dizer assim, a justiça ou a outras coisas, são cumpridas pelas leis da terra, porque existe o princípio da autoridade que Deus defende. Né? O princípio instituído por ele, Deus defende. Né? Então muitas pessoas às vezes não compreendem, né? Se eu me batizei, se eu creio em Jesus, tal, por que é que eu tenho que cumprir uma sentença? Por que é que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Porque Jesus é amor, Deus é amor, mas ele é justiça. Né? E os exemplos têm que ser dados. Nós temos que dar o exemplo. Né? Nós não podemos nos furtar a isso daí. Né? Então, verso 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Né? A corrupção, no Brasil nós associamos praticamente só num sentido, mas ela é de valores, né? É de fé até, corrupção de fé. É corrupção de várias coisas, vários pecados, várias práticas erradas, né? Por isso o nome corrupção, né? De corromper, de mudar, de fazer errado, né? De transformar o certo em errado. E que o corpo mortal, que é o corpo que nós temos hoje, se revista de imortalidade. E ele só vai poder se revestir de imortalidade, né? A partir do momento em que morrer. Porque como está, não muda. Como está, não muda, né? E continua a palavra no verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir em imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Olha, a palavra fala assim, tragada foi a morte pela vitória. Veja bem, então é preciso, para a nossa ressurreição, né, vir o corpo incorruptível, né, é preciso haver a morte física. Né? Então, esse corpo vai ser transformado. Né? E o mortal se transformará em imortalidade. Aí já nos leva à vida eterna. Né? Por que que fala aqui essa parte que eu falei com ênfase? Né? Tragada foi a morte pela vitória. Porque a Bíblia nos ensina que a morte é o último inimigo que nós vamos vencer. É muito duro. A morte é algo muito duro na nossa vida. Né? Traz muita dor, né? Traz muita angústia, traz muito medo. É uma separação. Eu costumo falar que assim como nós vimos, quando nós nascemos, é um cordão umbilical que nos une à nossa mãe e nós nascemos, esse cordão é cortado. Quando nós morremos, vamos dizer assim, é um cordão umbilical ao contrário, porque ele não está ali pendente, mas você se vai e fica a dor, fica o sofrimento, né? Não é mais alegria, não é mais uma nova vida, né? Fica a dor, fica a lembrança, fica a memória, fica o sofrimento, né? Então, é preciso que haja isso daí, que isso aconteça, né? Agora, quando você vê uma frase como essa, tragada foi a morte pela vitória, isso te remete ali, por exemplo, ao profeta Isaías. Você não precisa abrir a Bíblia, só se quiser anotar para depois você dar uma olhadinha, porque Isaías foi um daqueles que previu, inclusive, o nascimento de Jesus, né? Ele operou, né, como servo de Deus 740 anos, 750 anos antes de Cristo. Se você vê que essa carta de Paulo é escrita depois, né,
Então põe aí em torno de 800 anos, Paulo, né, um novo convertido, um novo servo de Deus, faz referência de um profeta, de algo que ele falara 750, 800 anos antes dele. Isaías fala assim: tragará a morte para sempre. Isaías 25, verso 8. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor, Deus, as lágrimas de todos os rostos, e tirará da terra todo o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Então veja bem, ele fala assim: tragará a morte para sempre. Depois você lê, né, o capítulo todo para entender. Mas essa frase específica que está lá relatada naquela carta aos Coríntios fala sobre isso. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todo. Por quê? Porque quando nós perdemos alguém, nós choramos. É um sentimento de dor. E isso daí o corpo responde dessa maneira, né? Com esse choro, né? Com essa tristeza, né? Com essa dor das nossas vidas, né? E conclui o verso, né? E tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, quer dizer, tudo aquilo de mal, né? Tudo aquilo ruim, né? Tudo aquilo que não era legal para o povo dele vai ser tirado da terra. Isso só vai conseguir acontecer isso com o final, né? Com o final dos tempos, né? Com todos, né? Todos, né? Sendo mortos, porque aí a corrupção vai embora, vem o corpo incorruptível, né? O mortal vai embora, vem aí mortalidade, vem a vida eterna, né? Porque assim o Senhor falou, ele termina o versículo. Isaías, ele era a boca de Deus aqui na terra. Naquele tempo não havia manifestação que há hoje, por exemplo, o Espírito Santo fala comigo, fala com você, fala com qualquer um que queira acessá-lo, né? Mas naquele tempo não. Deus falava com os seus, mas falava através de um profeta, como Isaías, falava através de um sacerdote, falava através de reis, né? Uns poucos reis tiveram experiências face a face com o Senhor Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo traz aqui, né, nessa explicação aos Coríntios, essa parte de Isaías, né? Tragada foi a morte pela vitória. Isso é o final do verso 54 do capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? E vai para o verso 55 que fala assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não sei se na sua versão tem essa expressão aguilhão. Aguilhão é como uma picada, né, de um escorpião, por exemplo, talvez uma cobra, que faça dano, né, que produza dor e até a morte, né, porque se são animais peçonhentos, né, que têm o veneno, eles matam, né, se você não cuidar isso há muito tempo. Naquele tempo não tinha soro, né, não tinha essas coisas que combatiam o veneno quando a pessoa era picada por um escorpião, por uma cobra, uma serpente, né? Então, onde está a morte, a tua vitória? Porque morreu, a morte foi derrotada. A Bíblia fala que é o último inimigo, meu e seu, a ser vencido é a morte, por causa de tudo isso que nós estamos falando dela. É o último inimigo a ser vencido. Por quê? Porque Jesus morreu nos tirando o pecado, nos tirando o opróbrio, né, que nós carregávamos e às vezes ainda carregamos. E quer tirar, né, o pecado, a morte de todos aqueles outros que ainda estão apartados. Porque o plano de Deus é tão perfeito que ele não se limita a grupos sociais, países, cultura, língua, etc. É para todos. Ele está aberto para todos. E o maior exemplo que ele deu foi esse daí, de dar o seu filho, o unigênito, era o único, né? Na hierarquia é Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia relata isso daí como algo tão importante, porque era o único filho que ele tinha, né? Então, onde está a vitória da morte? Não está mais. Por quê? Porque nós vamos morrer ou vamos dormir, né? Como fala aqui no começo, dormiremos, né? Porque voltaremos depois, na ressuscitação nossa, voltaremos com um corpo incorruptível, um corpo da imortalidade, algo diferente. Então, todos esses sentimentos que nós temos, alguns não são bons, né? No nosso dia a dia hoje, já não vão existir. Nós já vamos estar, assim, né, no novo céu e na nova terra, já falamos sobre isso em outro vídeo. Nós vamos estar com Jesus em uma nova Jerusalém, depois do governo dele de 1000 anos. Ainda vai haver novamente, o diabo ainda vai se manifestar de uma forma muito forte, contundente, violenta contra aqueles que ainda estão, aqueles que ressuscitaram, inclusive,
e não tiveram, não quiseram se juntar ao Senhor. Deus vai dar outra chance, Deus dá sempre uma chance para cada um de nós, né? Às vezes nós não damos chances a um irmão nosso, a um parente, a um amigo, mas Deus sempre dá. Qualquer que seja a condição de vida que nós tenhamos, Deus está sempre nos tentando ajudar com seu amor, transformar a nossa vida, nos dar o melhor, né? Então, nesse Natal, além do presente que você venha a receber, qualquer que seja o presente, qualquer que seja o seu valor, não se esqueça de que houve alguém que te deu a vida no teu lugar, pela tua vida. Houve alguém que morreu pelo teu pecado, pela tua transgressão. Houve alguém que morreu por amor a ti, por amor à tua família. Entende? Então, é um presente a mais que você recebe, que você pode estar contando, né, nesta época de se presentear, que é o Natal, né, celebrando o aniversário do nascimento de Cristo, né? Verso 56 diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, o aguilhão, né, aquela picada mortal, né, venenosa, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Por que ele traz essa lei? Porque ele era um judaizante, né? Quando ele antes dele se converter, antes de Jesus chamá-lo, né, ele era um judaizante, ele perseguiu a igreja, o apóstolo Paulo. Porque os judeus até hoje, eles não têm o Novo Testamento na sua Bíblia. Eles reconhecem Jesus até como um profeta, mas não mais que isso, né? Nunca como Senhor e Salvador, nunca como enviado de Deus para libertar, porque naquela época eles viviam sob a opressão do Império Romano. Estava instalado ali em toda a Palestina, chamada Palestina, né? O que hoje é parte de Israel, principalmente, né? Então, eles não se converteram, eles não creem que Jesus é o Senhor e o Salvador. Por isso que fala aqui, né? Então, a lei vigora ainda para eles. Eles não creem que as pessoas podem se tornar de Deus se não se circuncidarem, né? Aquela prática do antiga aliança de Abraão. Mas a aliança definitiva das nossas vidas foi o sangue de Cristo, o corpo e o sangue, que ele fala aqui no começo, né? Que essa carne e esse sangue não vai herdar o reino. Por quê? Porque é por fé, é por amor, não é por força. Você não pode obrigar ninguém a crer no Senhor. Eu nunca lancei uma palavra em todos esses vídeos, você pode rever um dia se você tiver paciência, né? Eu nunca lancei uma palavra de obrigação, né? De fardo, né? De dureza. Olha, se não for assim, vai ser assado, não. O que eu procuro transmitir é o que a palavra diz. Eu sou um contador dessa história maravilhosa que está relatada aqui na Bíblia Sagrada. Eu não sou um teólogo de formação. Existem pessoas muito mais preparadas nesse mistério, inclusive na própria palavra de Deus. Mas Deus me deu essa característica de servi-lo dessa maneira, de trazer, né, o dia a dia do que está relatado na Bíblia Sagrada para nós pormos em prática na nossa vida secular, na nossa vida terrena, como homem, como mulher, como jovem, adolescente, né? Então, essa é o grande segredo que Deus nos dá essa oportunidade. Então, não é a força, né? Não é a força que nós vamos conquistar isso daqui. Então, a lei que fala aqui, ela não foi anulada por Cristo, porque você vê como a humanidade, as doutrinas humanas podem mudar tudo. Muitos dizem que hoje estamos vivendo numa era de graça, e glória a Deus, estamos mesmo. E por causa disso, a lei não existe, não. Isso não. Porque o próprio Jesus Cristo fala ali em Mateus, salvo engano, pelo capítulo 5, fala que ele não veio afastar a lei, né? Destituir a lei, mas ele veio cumpri-la. Mas ele deixa muito clara que a lei não é para nós que estamos em Cristo. Por quê? Não é privilégio, né? É porque nós não somos pecadores, nós já fomos libertos do pecado, né? Então a lei é para o transgressor. Se você olhar todos os códigos penais do mundo, traz coisas da palavra de Deus, né? Não matarás, não roubarás, as consequências dela, né? Daquilo ali dos mandamentos do Senhor Deus, né? Não furtarás, né? Não, nada. Quase todos os países adotaram as suas práticas, né?
de direito, inclusive, através dos ensinos de Deus e muitas outras, né, que não vem ao caso aqui falar agora. Então nós temos que estar atento para isso daí, né? Vivemos numa época de graça, nós temos o que temos não porque merecemos, não pelas obras que fazemos, mas por amor e pela graça do Senhor em nossa vida. Por quê? Porque nós cremos e por fé recebemos, né? E o principal disso é essa imortalidade que é falada aqui, é o corpo imortal, que vai ser o nosso quando nós ressuscitarmos. Isso, se Jesus não voltar, pode voltar hoje mesmo, meu querido e minha querida, né? Pode voltar um dia depois, pode voltar no Natal, entende? Nem ele sabe, a palavra de Deus fala que Deus vai anunciar, quando Deus, aquela trombeta que nós lemos agora atrás, nos versos atrás, ao soar da última trombeta, o Senhor vem buscar a sua igreja. E nós temos que estar preparados, porque com esse corpo que nós temos, nós não vamos herdar essa Jerusalém celestial. Seremos transformados, né? Não necessariamente morreremos, se Jesus voltar ainda em vida, mas nós seremos transformados. Vai ser um corpo incorruptível, como diz a palavra de Deus, né? Mas vamos aqui mais à frente, porque o tempo não para. E o verso seguinte é o 57, 1 Coríntios 15, e ele fala assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o Paulo está falando para uma igreja que tem gente de todas as índoles, vamos dizer assim, né? Entende? Pagãos, anticristãos, idólatras e pessoas que não conheciam, principalmente, né, Jesus Cristo, né, e as novidades da igreja, né, da nova igreja, da igreja primitiva pós Jesus Cristo, né? Então a vitória que Deus nos dá é por causa de Jesus Cristo, né? Porque nós cremos, né? Paulo tem esse encontro com Jesus Cristo, né? E nós podemos ter esse encontro com Jesus Cristo a hora que nós quisermos. Ele está disponível, ele é 24 horas por dia, né? Ele está online, né? Dá um tempinho no seu WhatsApp aí, dá um tempinho no seu Facebook, procura a palavra de Deus, de repente você pode encontrá-lo. Aí dá um like ali, se for o caso, né? Entende? Convida ele, né? Põe ele no teu grupo, né? No teu grupo espiritual, no teu grupo do teu coração, da tua família. Convida ele para fazer parte do teu grupo. Conta as novidades para ele e espera bem atento ouvir o que ele fala das novidades para a tua vida, que serão as melhores que você irá experimentar, assim como eu e muitos, né, dos que estão vendo esse vídeo já experimentaram um dia. Verso 58, portanto, meus amados irmãos, estamos encerrando, né, com esse versículo, né? Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então ele fala aqui 3 coisas importantes, né? Se parecem até, mas veja a diferença, né? Primeiro fala, meus amados irmãos, e eu quero te chamar de meu amado irmão. Eu não te conheço, posso não te conhecer, algum de vocês que estão vendo esse vídeo, mas eu quero te chamar de amado, porque o Senhor me ensina a te chamar de amado, porque você é um amado de Deus, você ainda não descobriu esse amor, né? Então eu estou sendo um porta-voz do Senhor para a sua vida através desse vídeo. Sede firmes, ou seja, creia, o tempo está ruim, está difícil, creia, segura na mão de Deus, procura uma explicação, vai atrás de pessoas, eu sempre falo, tem muita gente aí disposta a te ajudar, né? Deus em primeiro lugar e outras pessoas que Ele vai colocar no teu caminho. Seja inabalável, ou seja, as coisas piores que possam acontecer com a tua vida, em todas as esferas dela, tenta se manter inabalável, ou seja, isso não mude você, né? Não te faça tomar decisões precipitadas por causa disso. E seja sempre abundante na obra do Senhor, ou seja, dê mais do que você recebe, vamos traduzir assim abundância, porque abundância é isso daí, quanto mais você faz pelos outros, né, mais você recebe. Então você pode fazer parte dessa maravilhosa obra de Deus orando. Você não tem recurso financeiro? Ora, né? Você não pode ir, né, como um missionário, né? Ajuda ele a ir, se você puder ajudar financeiramente, em oração, ou se não, faça parte, né? Faça parte dessa obra de Deus onde você está. Você tem familiar, você tem vizinhos,
Você tem colegas de trabalho. Não se esconda atrás, no anonimato de uma pessoa do mundo qualquer. Você é filho de Deus. Você é um amado do Senhor. E fala que conclui o coisa, sabendo que no Senhor, nele, o vosso trabalho não é em vão. Ou seja, tudo que você está fazendo, em nome dele, volta para você, não é em vão. Apesar de, veja bem, estamos no Natal, vamos dar e vamos receber presente. Apesar de termos recebido o maior presente na nossa vida, que é a salvação. E essa só vem através de Jesus Cristo, o aniversariante, vamos dizer assim, da semana, do Natal. Não importa aquilo que eu te falei, que ele nasceu no dia 24, 23, não leve, esquece isso. Não muda a história do mundo. Muito pelo contrário. Fica mais atento ao que eu te falei. Eis que eu bato a tua porta. Abre a porta para Jesus nesse tempo de Natal. Porque a Bíblia diz que se você abrir a porta, ele vai entrar na tua casa. A tua casa é o teu coração, ele vai entrar na tua vida e vai ceiar contigo. Ceia significa alimento. Alimento significa sustentação física. Ele vai te dar muito mais do que você tem, porque ele te ama do jeito que você é. Amém? Abra tuas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre do Filho Jesus e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde hoje e até quando Cristo voltar. Amém? Abrace, beije seu marido, sua esposa, seus filhos. Receba também um beijo desse pastor torcedora que te ama, porque Deus mandou te dizer, eu te amo. Receba mesmo meu voto de um Feliz Natal. E voltaremos com um vídeo, se Jesus não voltar antes da virada deste ano. Amém? Um beijão e até um outro dia.